de forma invencível, um instituto chamado erro de tipo. Sabe qual é a crítica que eu posso fazer de logo? Baseado em quê? Baseado em quê? Não. Baseado no artigo 20 do Código Penal. Até então ninguém colocou. Toda, nenhum dos que eu recebi até aqui colocou, tá? E era um dos meus principais objetivos pedindo a questão dos senhores. Já me deu? Tu colocou? Eu juro que não vi o teu, confesso. Se colocou, colocou. Não vou entrar no mérito agora. Vem pra cá. Toda e qualquer questão de prova costuma fundamentar um tripé. O que, por que, fundamento. Questões de concurso discursivas devem ser respondidas assim. O que, por que, o fundamento. No caso, o que é? É um erro de tipo essencial invencível. Um exemplo, isso é o que? Botaram. Por quê? Porque ela não tinha consciência da conduta praticada. Lindo, fundamento. Artigo 20 do Código Penal. Se você responde o que e não responde o resto, isso varia muito de banca, mas em tese você ficaria com 0,33% da questão. Se você não aponta o artigo, você responde o que e por quê, você fica com 0,66% da questão. Você perde 33%. Você perde um pedaço da questão, que é o fundamento. Mesmo tendo fundamentado corretamente. Os espelhos são expressos quando pedem um fundamento. E eles pedem mesmo. Aí, se o fundamento é lei, que se diga lei. Se o fundamento é uma súmula, que se diga súmula. Se o fundamento é uma jurisprudência, que se diga entendimento jurisprudencial. Não precisa citar acórdão número 14.226 do Distrito Federal, porque tu não é maluco para estar decorando acórdão. Mas você tem que dizer que o fundamento é jurisprudencial. Por exemplo, eu vou alegar em uma tese de defesa o princípio da insignificância. Bom, então eu digo o princípio da insignificância conforme fundamento jurisprudencial, já que não tem artigo de lei prevendo o princípio da insignificância. Os demais vão me entregar até o final da aula? Ou vão me ignorar? Ah, coisa boa. Eu vou começar a dar prêmios para os alunos. Você tem direito a 1 estrelinha por quem entregou um exercício. Ele tem direito a 2 estrelinhas quem entregou 10 exercícios, certo? Tem nome, não tem? Tem. Tu não botou defunta, não? Não. Não, defunta? Não? Entendeu a piada? Não. Defunta, morta? Não. Não, só seu, não. Ponto, vem para cá. A outra forma de erro de tipo é o erro de tipo acidental. Tem duas formas principais de erro de tipo acidental que caem em tua prova, ambas com previsão em lei. O erro de tipo acidental sobre a pessoa e o erro de tipo acidental sobre sobre a execução. Previsões expressas no Código Penal. Artigo 20, parágrafo 3º, artigo 73 do Código Penal. Vamos começar pelo erro ou com o erro sobre a pessoa. Vou pegar esse canto do quadro para desenvolver, tá? Vem para cá. Estamos falando de quê? Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Começar com a ilustração. 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 Era uma vez um personagem que queria acertar em alfa. Ele, entretanto, confunde a identidade de alfa com a irmã gêmea de alfa, alfa-linha. Observem, ele não sabia que acertava em alfa-linha ou ele não sabia que matar alfa-linha era proibido? Então ele está incorrendo em erro de tipo. Ele tinha dolo de matar? Erro de tipo com dolo é erro de tipo acidental. O erro recaiu sobre a identidade de pessoas, coisas ou pontaria?
sobre a identidade de pessoa, daí ser um erro de tipo sobre a pessoa. Daí vem o nome. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Não sabia que matava a alfalinha, queria matar e se confundiu na identidade das pessoas. Como é que se resolve esse tipo de situação? Fundamento. Aplica-se o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que basicamente nos diz: o agente responde pelo que gostaria de ter feito, de ter praticado, considerando-se as qualidades de quem ele gostaria de ter acertado. Então aqui quem morreu foi a alfalinha, mas ele responde tal como se tivesse atingido alfa. Ele responde tal como se tivesse acertado quem ele gostaria de ter acertado. Rodrigo, isso tem utilidade prática? Tem. Primeiro exemplo. Era uma vez, questão de prova isso aqui, era uma vez uma mamãe que, sob influência do estado puerperal, resolveu matar seu próprio filho. Resolveu matar seu próprio filho. Ocorre que bebê recém-nascido se parece mesmo um com o outro, e a infeliz terminou matando o filho alheio. Se ela mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal, ela estará praticando um crime de infanticídio. Se ela mata o filho alheio, mesmo que sob a influência do estado puerperal, ela está praticando um crime de homicídio. Infanticídio tem pena de 2 a 6 aninhos, ao passo que homicídio, e nesse caso vai ser qualificado, não tem como dizer que tem possibilidade de defesa, a pena vai de 12 a 30 aninhos. Bora lá, ela matou, eu não posso negar o crime. O que é que os senhores podem fazer em benefício dessa moça? Pode trabalhar a pena. Ela deve responder por homicídio ou por infanticídio? Por quê? Desculpa, não ouvi não, confesso. Por quê? Fundamento. Isso já foi o quê? Devagar, 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 devagar. Quais são as 3 bases de uma resposta 100% pontuada? O quê? O quê? Qual é o instituto? Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Por quê? Porque ela queria ter matado o próprio filho e não o filho alheio, considerando-se as qualidades daquela que ela gostaria de ter acertado. Fundamento? Artigo 20, parágrafo 3º. Bora de novo, agora vocês, desculpem, o quê? Por quê? O que é o porquê? É explicar isso. Explica isso. Por quê? Porque ela queria matar um e matar outro e só se considera as qualidades de quem ela gostaria. É isso? Eu preciso que vocês treinem botar essas abobrinhas no papel, viu? Treinar botar isso no papel. Fundamento? Artigo 20, parágrafo 3º. Outro exemplo. Era uma vez um filho que resolveu matar um desconhecido. Ele dispara em um vulto que ele acreditava ser um desconhecido, mas termina matando o próprio pai. Se ele mata um desconhecido, responde por homicídio sem agravante. Se ele mata o próprio pai, responde por homicídio com agravante. Nesse caso, ele responde por homicídio com ou sem agravante? O que? Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Por quê? A intenção era matar um desconhecido, lindo, gostei. E ele terminou matando o próprio pai. Respondendo por? Como se tivesse acertado o fundamento 20, parágrafo 3º. Lindo. Estou muito feliz com a resposta dos senhores. Segunda forma de erro.
Erro de tipo acidental sobre a execução. Tem duas formas de trabalhar esse erro de tipo acidental sobre a execução. Vem para cá. Estamos falando sobre erro de tipo acidental sobre a execução. Tem duas formas de erro de tipo acidental sobre a execução. A forma simples e a forma complexa. Vamos começar então pela ilustração da forma simples. Ilustração da forma simples. Era uma vez um personagem que queria ter acertado em alfa. Ele errou a pontaria e acertou em beta. Preste atenção. Parece muito a situação anterior. Se você for um matemático, vai dizer, só mudou a variável de beta para alfa'. Mudou mais que isso. Eu utilizei alfa' para dar a entender que alfa se parecia com alfa'. Eram irmãs gêmeas, bebê recém-nascido, atirou em um vulto. Existia uma confusão na identidade da vítima. Isso não vai ocorrer do lado de cá. Alfa é um português baixinho, barrigudo, com bigode, careca, dono de uma padaria, enquanto beta é um adolescente emo. Ele não confundiu alfa com adolescente emo. Ele não confundiu português, dono de uma padaria, com adolescente emo. Aqui o que houve foi uma falha na pontaria. Ele mirou em um, errou e acertou em outro. Incorreu em erro? Sim, porque ele queria ter matado alfa e não beta. Ele não sabia que matar beta era proibido ou ele matou beta no lugar de alfa? Então isso é erro de tipo ou erro de proibição? Ele tinha dolo de matar? Logo, erro de tipo. Confusão sobre a identidade ou sobre a pontaria? Erro de tipo acidental sobre a execução. Erro de tipo acidental sobre a execução. Como é que se resolve uma situação dessa? Fundamento. Aplica-se o artigo 73, primeira parte. E o que é que o 73, primeira parte, me manda fazer? Me manda aplicar o artigo 20, parágrafo 3º. E o que é que o 20, parágrafo 3º me manda? Aí eu já sei. Responde pelo que gostaria de ter feito. Casos concretos. Como é que isso cai em prova? Posso pagar? Posso? Então, eu venho aqui do lado. Deixa eu só afastar essa cadeira para cá. Vem para cá. Tem que falar. Tem que falar. Mas vou botar isso no quadro, não se preocupa não. Era uma vez, presta atenção. Era uma vez. Eu vou começar com um exemplo bem besta. Fiquem com raiva de mim não, depois eu vou melhorando. Era uma vez um sujeito que queria matar Tício. Ele queria matar Tício porque Tício é o estuprador da filha dele. Aí ele apontou para Tício, mirou em Tício, mas terminou matando Tácio. Quem é Tácio? Um ninguém, um desconhecido. Terminou matando o desconhecido. Se ele mata o estuprador da filha, ele poderia estar praticando um crime de homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Se ele mata um desconhecido, 121, sem o privilégio. Nesse exemplo, ele responde pela morte de Tício ou pela morte de Tácio? Pela morte de Tício. Por quê? Porque ele está incorrendo em erro de tipo acidental sobre a execução. Por quê? Porque ele queria ter matado Tício e na execução, na pontaria, matou Tácio. Qual é o fundamento? Preste atenção agora. Artigo 73, primeira parte, combinado com artigo 20, parágrafo 3º. Professor, eu posso botar direto artigo 20, parágrafo 3º? Não. Porque se tu colocar direto 20, parágrafo 3º, tu está dizendo o seguinte para o teu examinador: eu acho que isso é um erro sobre a pessoa. E isso não é um erro sobre a pessoa, isso é um erro sobre a execução. Então, uma forma de você fundamentar correto é artigo 73. Então, eu sei, examinador, que isso é erro sobre a execução. Mas, nesse caso, se aplica a regra do artigo 20, parágrafo 3º. Tá? Que é uma forma de dizer, eu sei que é erro sobre a execução, fazendo uso da regrinha do artigo 20, parágrafo 3º. Segundo exemplo. Esse aqui é mais prático, esse aqui, inclusive, já caiu na tua prova, segunda fase.
Era uma vez um policial militar em serviço, armado, que entrou em uma favela, um traficante armado. Começou a atirar nele, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Ele, com medo de morrer, atirou de volta, tome-lhe, 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 e terminou acertando uma pobre criancinha, que segurava um ursinho de pelúcia de um lado e no outro a Bíblia, onde constava escrito com amor de vovô e de vovó, e a criancinha morreu. Acompanhem comigo. O policial incorreu em erro. Ele não sabia que matar a criança era proibido, ou ele não sabia que iria matar uma criança ao disparar? Erro de... Ele tinha dolo de matar? Tinha, não tinha? Não era criança, mas tinha, não era? Erro de tipo acidental. Ele errou a pontaria ou confundiu a criança com o traficante? Erro de tipo acidental sobre a... Lindo. Por quê? Porque ele imaginava que o projétil fosse atingir o traficante, mas atingiu a criança. Respondendo tal como se tivesse acertado no... Acertando ele no traficante, por qual crime ele responderia? Por que nenhuma? Legítima defesa própria de terceiro? Legítima defesa própria. Ponto. Então, pergunta aos senhores, é difícil defender policial que, trocando tiro com bandido, mata inocente? Não. É a mistura de dois assuntos, erro de tipo acidental sobre a execução e legítima defesa própria. Qual é o fundamento do erro de tipo acidental sobre a execução? 73, primeira parte, combinado com 20, parágrafo 3º. Sabem de qual a legítima defesa? 25 do Código Penal. Pronto, resolveu a situação. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Era uma vez um policial de elite do grupo elitizado Mega Power Turbo Ninja Ranger que se viu diante de uma situação de sequestro com refém. Quem fala assim é jornalista, né? Um sequestro com refém. Velho, foda. Foda mesmo é um sequestro sem refém. Rapaz, o sequestro sem refém é de uma complexidade jurídica. Você não tem ideia de como é um sequestro sem refém. Jornalista, né? Jornalista eu acho mais barato. Tem duas coisas que o jornalista fala que chega a me dar arrepio. Uma é o sequestro com refém, o que para mim é o óbvio, e porque ninguém sequestra um espírito, né? Tenho aqui 4 espíritos sequestrados, né? Não faz sentido, né? E outra é, raptaram ou um objeto ou uma pessoa idosa. Raptaram um senador de 80 anos. Rapto não é nem mais crime, mas quando era, rapto era crime de conotação sexual. Raptaram um senador de 80 anos, é muito tesão, velho. Pô, eu já acho ruim o cara ser privado de sua liberdade, mas todo mundo saber que você foi raptado, não é triste. Você não, sério, não é triste não. Eu acho super triste. Aí quando ele finalmente é libertado, e aí, doutor, tá doendo muito? Né? É uma tristeza. Raptar o avião, é muita virilidade, né? O cara olhar para uma aeronave e dizer, né, tô com tesão em você. Ah, não, sério, eu acho no mínimo inusitado. Aí o querido fez mira para acertar o sequestrador, errou e bateu no refém. Isso aqui é aquele caso de Sandro, ou de Alexandro, se eu botasse aqui atrás para servir de ilustração, o ônibus 174. Né? O cara queria matar um, matou outro. Bora lá? Queridinho incorreu em erro. De tipo ou de proibição? Por quê? Ele não sabia que mataria a professorinha, que era a vítima, ou ele não sabia que matar a professora era proibido? Tinha dolo? Erro de tipo acidental. Ele confundiu o Sandro com a professora ou ele errou a pontaria? Erro de tipo acidental sobre a... Bom, então ele responde tal como se tivesse atingido. Atingindo ele, o Sandro, qual crime ele responderia? Por que não? Legítima defesa de terceiro. Não é estrito cumprimento, tá? Ninguém tem o dever de matar outrem, com raríssimas exceções e a maioria delas vinculada à hipótese de guerra.
Aqui ele o fez em legítima defesa alheia. Legítima defesa alheia. Ou de terceiro. Ponto. Fundamento legal. E aqui? Legítima defesa, 25. Né? Toda legítima defesa está no 25. Então, bora lá. Policial que erra disparo em uma situação como essa tem uma defesa jurídico-penal difícil ou fácil? Fácil. Uma defesa jurídico-penal fácil. Lembrem que ele continua respondendo processo administrativo e eventualmente civil. Embora quem responde civilmente é o Estado, né? A responsabilidade dele é regressiva. O Estado entra com direito de regresso contra ele. Mas do ponto de vista penal, é uma defesa muito simples. 73, primeira parte, cumulado com 20 e 25 do Código Penal. Ponto. Existe, entretanto, uma outra forma de erro sobre a execução chamada de complexa. Posso pagar esse pedacinho daqui? Então vem para cá. Ilustração. Estou continuando o erro de execução, tá? Ilustração, só que agora da forma complexa. Na forma complexa eu tenho assim. Era uma vez um sujeito que queria matar alfa. Ele dispara, o disparo acerta em alfa, transfixa e acerta também beta. Qual é a diferença da primeira hipótese para a segunda hipótese? Na primeira eu tenho uma vítima só. Eu só acertei em uma pessoa. Queria acertar em uma, acertei em outra, mas só acertei em uma. 100% na pessoa errada. Aqui eu tenho duas vítimas. Eu acerto quem eu queria e também quem eu não queria. Eu acerto duas pessoas. Acerto alfa e beta. Né? O rapaz incorreu em erro? Incorreu, porque ele não queria ter acertado também em beta. Erro de tipo? Claro, ele sabe que acertar nas pessoas é proibido. Ele não queria ter acertado também em beta. Não imaginava que alfa tivesse a carne tão macia, tão molinha, né? Erro de tipo acidental, sobre a pontaria, mas agora de forma complexa. Por que complexo? Porque acertou uma, duas pessoas. Como é que se resolve isso? A gente vai utilizar a regra do artigo 73, segunda parte. E o artigo 73, segunda parte, me manda fazer o quê? Ir para o artigo 70. Aí uma vez o aluno falou um negócio corretíssimo. O 73 mesmo não fala nada, né? Não. O 73 mesmo não fala nada. Não fala. Você olha, o artigo 73, ele é uma bifurcação. Você lê o 73, ele diz, se a situação for essa, vá para o 20. Se a situação for aquela, vá para o outro. Ele em si é um artigo nulo, né? É um artigo que não traz nenhum conteúdo jurídico. 73, primeira parte, manda ler o 20, parágrafo 3º. 73, segunda parte, manda ler o 70. O 73 mesmo não fala nada. E o que é que o artigo 70 me manda fazer? O artigo 70 me manda falar em concurso formal de crimes. E aí eu entro em outro assunto. E que outro assunto? Um assunto chamado concurso de crimes. É uma das maiores baboseiras da eternidade e que Cid Trigueiro acha muito importante que os senhores entendam. Eu também acho. Presente. Falo. Falaremos mais sobre erro sucessivo quando não agora, porque vai perder o foco, quando a gente falar sobre legítima defesa. A gente fala sobre erros sucessivos na legítima defesa, que é quando ele é mais frequente. Aí a gente fala sobre erro sucessivo, erro subjetivo e erro putativo. Tá? Os três. Mas não agora. Só para não perder o foco, porque senão vai sair muito do assunto em si. Vem para cá. Concurso de crimes. Concurso de crimes. Estamos falando de quê? Estamos falando de uma pluralidade de crimes. É a mesma coisa de concurso de pessoas? Não. Pluralidade de pessoas é uma pessoa se reúne com outra pessoa e formam duas pessoas. Né? E assim elas praticam crime. Eu estou me referindo à pluralidade de crimes. Vários crimes que foram praticados por uma ou por mais pessoas. Tem várias formas de se pensar concurso de crimes. Primeira forma. O chamado concurso
material de crimes. Isso aqui está previsto no artigo 69 do Código Penal. Como é que é o concurso material? Ocorre concurso material quando o sujeito, mediante duas ou mais condutas, sejam elas dolosas ou culposas, tanto faz, pratica 2 ou mais crimes, diversos crimes, sem, sinalzinho de menos, conexão jurídica entre os crimes. Em outras palavras, os crimes não estão vinculados entre si. Em hipóteses como essa, aplica-se o sistema do cúmulo material de penas. E o que é que me manda fazer o sistema do cúmulo material de penas? Soma, velho. Isso é uma soma simples das penas. É uma soma simples das penas. Ponto. Exemplo. Era uma vez um sujeito que em um dado instante praticou um homicídio. Depois ele praticou um furto. Depois ele praticou um estupro. Depois ele praticou um estelionato. Depois ele praticou um homicídio de novo e então foi preso. Perguntaria aos senhores, quantas condutas ele praticou? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos crimes ele praticou? 1, 2, 3, 4, 5. 5 condutas, 5 crimes. Agora a pergunta principal. Esses crimes estão interligados entre si? Um furto depende de um homicídio, que depende de um estupro? Não. Então são 5 crimes independentes. Como se resolve isso? Soma-se as penas. Se por esse homicídio ele pegou 20 anos, se por esse furto ele pegou 3 anos, se por esse estupro ele pegou 7 anos, se por esse estelionato ele pegou 4 anos e por esse homicídio ele pegou 16 anos, é só somar. Eu tenho aqui 30, 50. Eu tenho aqui um total de 50 aninhos. Mas, Rodrigo, desses 50 anos, ele só cumpre efetivamente, mas todos os institutos de execução penal são em cima dos 50. Então, ele tem direito a progredir de regime depois de cumprir um percentual da pena. É um percentual de 50 ou um percentual de 30? De 50. A cada 3 dias trabalhado, ele tem direito a 1 a menos. De 50 ou de 30? 50. É tudo em cima dos 50, tá? Só por exercício de raciocínio. Suponhamos que o sujeito tivesse uma longa ficha criminal e fosse condenado em 600 anos. Mesmo se nenhum deles fosse crime hediondo, a progressão de regime se daria em 1/6. 1/6 de 600 é 100, concordam? Mas ele só cumpre 30. Esse sujeito tem direito à progressão de regime? Só se ele vivesse todo esse tempo, né? E mesmo assim não teria. Ele cumpriria os 30 anos em regime fechado e seria posto em liberdade. Estranho, né? Estranho. Vem para cá. Outra forma de pensar concurso de crimes. 2. O chamado concurso formal. Tem 2 formas de concurso formal. O próprio e o impróprio. Muito bem. O concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. Presta atenção muito agora. O concurso formal próprio está no artigo 70. O concurso formal impróprio também está no 70. O primeiro está na primeira parte e o segundo está na segunda parte. Seja como for, eles estão no artigo, e o artigo 70 me interessa muito. Por quê? Porque é para onde o artigo 73 me mandou ir.
O artigo 73 disse que, se eu querendo acertar uma pessoa, acerto também outra, eu vou responder pela regra de 70. E o 70 se divide em duas partes.